Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live da Expert 2020. Meu nome é Maurício Besner, eu sou analista de fundos de investimentos aqui da XP, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre crédito privado, uma classe de ativo que deu o que falar durante essa crise agora que a gente passou nos meses de março e abril, e ninguém melhor para falar que um especialista da área. Estou aqui hoje com o Ulisses Neme, sócio da Sparta. Obrigado, Ulisses, pela presença, por compartilhar aqui o seu conhecimento com a gente. Queria deixar primeiros minutos aí para você se apresentar, apresentar a Sparta, para quem ainda não conhece. Fica à vontade. Bom, obrigado, Maurício, pelo convite. Em nome da Sparta, agradeço a XP pela oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Falando um pouquinho, só para apresentar brevemente a Sparta, nós somos uma gestora independente. Hoje a gente faz a gestão de cerca de 3 bilhões de reais em estratégias de renda fixa, de crédito privado, né? Então, acho que uma coisa que sempre chama atenção é que nós investimos nossos próprios recursos nesses mesmos fundos que os investidores, então realmente a gente está sempre alinhado com o investidor, a gente está sempre buscando o melhor para os nossos investimentos e também para os investidores, naturalmente, né? Legal. Obrigado, Ulisses. Acho que o tema, né, para quem percebeu aqui o tema, né, quem mexeu na minha cota, os benefícios da volatilidade para o crédito privado. Nos últimos meses, aí, principalmente em março, abril, muitos investidores ficaram preocupados, porque é uma classe de ativo que sempre foi ali super tranquila, não oscilava, não tinha volatilidade, começou a mostrar uma volatilidade fora do comum, né, podemos dizer, do padrão que ela costumava ter. E muito se falou, a gente, aqui dentro da área de fundos da XP, a gente produziu bastante coisa para tentar explicar para o investidor o que estava acontecendo. E acho que você, como gestor, pode explicar aí muito melhor até do que a gente o que aconteceu nesses últimos meses. E se você puder até falar um pouquinho antes, como funciona um título de renda fixa, né? Na verdade, muita gente acha que com a taxa de juros muito baixa, você não tem mais atrativo para ir para a renda fixa. Se você pudesse discorrer um pouquinho aí sobre o assunto, seria muito bom. Ótimo. Eu preparei aqui alguns pontos para a gente conversar, e eu vou dividir basicamente em 3 partes. A gente tem uma parte para começar justamente falando sobre como funcionam esses títulos de maneira bem breve e, na verdade, deixar bem claro como que faz para o investidor ganhar mais dinheiro na renda fixa. Então, desconstruir aquela imagem de que renda fixa é aquele 2,25 ao ano, aquela coisa sem graça. Na verdade, renda fixa não morreu, né, Ulisses? Não morreu e, na verdade, tem muito mais oportunidade hoje em dia, né? Depois eu vou abordar um pouquinho o que aconteceu, de fato, tanto no ano passado, no segundo semestre, como agora em março e abril. Acho que são importantes a gente entender o que aconteceu e quais que são as oportunidades que surgiram. A gente particularmente ficou muito animado porque nunca tinha visto tantas oportunidades assim, né? Então, na verdade, tem que saber escolher e o que escolher, né? Eu vou contar para vocês como que faz isso e depois, no fim, eu vou falar o que existe ainda de oportunidades, então quais que são as oportunidades que ainda estão aí. Nosso mercado ele ainda não voltou tudo, ainda tem tempo, dá para aproveitar, mas eu vou deixar isso bem claro no final. Ótimo. Tá bom? Bom, deixa eu falar um pouquinho então sobre os conceitos básicos, né? Primeira coisa é que a renda fixa, diferente da renda variável, ela tem sempre um prazo e um retorno que já são conhecidos, né? Então, assim, a bolsa a gente pode comprar 70 mil pontos achando que é bom, ela pode subir um monte, mas a gente não sabe se em um determinado momento, né, num determinado data, se vai ter uma convergência para um determinado valor, né? Na renda fixa, essa é a principal diferenciação, né? E a renda fixa, para quem conhece o Tesouro Direto, sabe que tem 2 tipos, né? Tem o pós-fixado, né, que essencialmente é aquele que vai ganhando todo dia, né, o Tesouro Selic, mas também pode ter bastante oscilação e às vezes até mais do que a bolsa. Então, se a gente pegar um título longo, Tesouro Inflação IPCA, por exemplo, a gente vai ver que muitas vezes oscila mais que a bolsa, né? Então, pode ter bastante chacoalhado. Mas todo mundo sabe que na renda fixa, se você compra, no momento que você investe, você contrata uma taxa de juros, você tem essa taxa se você segurar a posição até o fim da operação. Então, se você comprar um título de 2 anos, você ficar 2 anos com ele, você vai ter aquela taxa contratada com certeza, né? Isso é a principal diferença em relação à renda variável, né? Ela é fixa para quem levar até o vencimento. Ela é fixa para quem levar o vencimento, né? Só Perfeito. que se a gente vê o próprio Tesouro Direto, ele mostra que os preços variam todo dia. Porque se o investidor quiser sair no meio da operação, ou seja, antecipar o fim da operação,
aí ele tem que recorrer aos preços que estão sendo negociados, né? Que é o que a gente chama tecnicamente de marcação a mercado, né? E é isso que faz com que as cotas eventualmente sejam impactadas nos fundos e tal. E esse que é o motivo, né? Na renda fixa a gente tem um jeito de ganhar mais dinheiro, né? Que é normalmente pegando prazos mais longos, né? Se a gente tem prazos maiores, a gente tem a possibilidade de ganhos também maiores. Você tem mais risco, tem que ter mais retorno, né? Então a gente pega o próprio Tesouro Direto, aqui eu tirei ontem um print dessa tela, né? A gente vê que a Selic está 2,25, mas para qualquer investidor, se ele topar ficar aí até 2023, né, ele pode conseguir um ganho acumulado de 4,2% ao ano, né? Se for para 2026, mais de 6%, né? Só que isso vem junto com uma volatilidade, ou o investidor ele tem que ficar todo esse tempo no fundo, né? Então, existe essa possibilidade. Um outro jeito que a gente também tem de aumentar a remuneração na renda fixa é com os títulos de crédito privado. São basicamente os títulos de grandes empresas, né? E vale também exatamente a mesma lógica para essas grandes empresas. Então, se você tiver um título para um ano, por exemplo, de repente ela pode pagar não só o CDI, mas 1% ao ano a mais que o CDI. Se de repente pegar um título de 2 anos, pagar CDI mais 2, se for para 3 anos, então CDI mais 3 ao ano, né? Então, não é que é 3% ao longo da operação, é 3% por ano, né? Como que isso funciona? Né, vamos pegar como exemplo um título de 2 anos. Né? Você ganha o CDI nesses investimentos e você ganha 2% no primeiro ano, 2% no segundo ano. Né? Então, um total de 4%. O investidor muitas vezes acha que é assim, bem linear, bem certinho, né? Porque é assim que ele está acostumado, principalmente nos bancos. Né? E a gente chama isso de carrego. Né? Então, ele tem aquela taxa contratada e vai corrigindo sempre pelo aquele mesmo valor, sem volatilidade. Né? Mas, na prática, o que acontece mesmo é outra coisa. A gente tem uma velocidade diferente. Naquela tabela eu tinha mostrado que se tem um título para um ano, ou seja, quando está faltando só um ano para terminar a operação, então ele deveria ter só mais 1% para ganhar. Né? Ou seja, isso implica que para dar os mesmos 4% que eu vou ter ao longo da operação, eu precisaria ter um ganho de 3% no primeiro ano. Né? Ou seja, que eu tenho um ganho, é o que a gente chama de ganho de marcação a mercado, né? Que esse 1% a mais do que eu tinha contratado, eu estou, na verdade, fazendo uma antecipação do ganho que eu teria no segundo ano. Né? Então, no total vai ter os mesmos 4%, mas eu vou tendo uma velocidade de reconhecer esse ganho que é diferente. Né? Então, aqui no caso, eu mostro que a gente pode ganhar, de repente, nesse título, 3% acima do CDI no primeiro ano, só 1% no segundo ano. Né? E se eu pego um título mais longo, eventualmente eu vou ganhar 3 mais 3 mais 3, por exemplo, num título de 3 anos, dá 9% no total, mas não é assim linear bonitinho. Né? Na verdade, eu vou ganhar 5% de repente no primeiro ano, depois 3% no segundo, depois só 1% no terceiro. Então, na verdade, eu tenho um ganho muito maior no começo da operação, que é quando tem mais risco de fato. Né? Então, se a gente pensar nesse CDI mais 5 aqui, de repente a gente já está falando de coisa de 7%, de 7,5%, 8% num ano de ganho, isso com a renda fixa mesmo, com a taxa de juros atual, né, com o CDI nessa casa de 2%. Né? Então, se a gente, só para dar uns... E um ponto importante que eu tinha comentado aqui é que se a gente investir R$100 hoje, por exemplo, a gente sabe que lá no final vai valer 109. Né? Agora, como que esse 109 vai chegar lá? Né? De repente, você pode ter um ganho mais forte, vai de 100 para 105 logo no primeiro ano, e depois começa a ter um rendimento menor. Né? Mas a gente sabe que o importante é que vai chegar sempre lá no 109, lá na frente. Né? Então, mesmo que a gente pegue, por exemplo, um título... e assim, os preços podem variar, né? Então, assim, vê o preço que está negociando hoje. De repente está negociando um título a R$94, né? Desse título que vai valer 109 lá na frente. Pô, se a gente sabe que vai valer 109 na data de vencimento daqui a 3 anos, a gente sabe que tem 15 para ganhar, né, nesse título. Então, na verdade, a gente pode ter um ganho bastante relevante, justamente, eventualmente, você vai ganhar 7%, né, CDI, acima do CDI no primeiro ano, depois 5% e depois 3%, né, somando 15% no total. Então, assim, a gente tem a velocidade com que a gente vai reconhecendo esses ganhos no crédito privado, não é aquela coisinha linear, né? Na verdade, varia em função do risco, varia em função do tempo. Né? Perfeito. Então, esse aqui são alguns conceitos bem básicos. Eu queria deixar claro assim, que a renda fixa ela vai bem além, mesmo dentro do pós-fixado, a gente pode pegar um título de crédito privado que tem um retorno ali na casa de repente, 7%, 8% num primeiro ano, pegar, no caso, um título de 3 anos. Né? Então, assim, sai daquela coisa mais sem sal, que é o 2,25. Né?
Tá. E, pô, acho que vale um pouquinho também você explicar o porquê que tem essa diferença, né? Por que que o título do governo vai paga o CDI? Porque você comentou, você tem certeza que você vai receber lá na frente, mas tem um risco embutido aí, justamente por isso que essas empresas pagam um pouquinho a mais do que o que o governo paga. Se pudesse explicar um pouquinho Tá, o beleza. risco envolvido, não só esse de marcação a mercado, que você falou, que é a Uhum. oscilação, mas os outros tipos de risco Perfeito. incorridos numa aplicação. Quando a gente tem um título de uma grande empresa, na verdade, a gente tem o risco dessa empresa quebrar, né? O governo, na verdade, ele nunca vai quebrar, né? Porque no limite ele vai imprimir dinheiro, vai gerar inflação, etc. Mas ele sempre pode imprimir dinheiro e te pagar, pagar o investidor. Mas quando a gente está falando de um título de crédito, né, a gente depende da empresa estar viva. Claro que para uma empresa menor, normalmente você tem mais risco, né? Mas para as grandes empresas, notadamente aquelas que a gente vê na bolsa e que a gente conhece as marcas, né? Sim, são empresas bastante sólidas, empresas que a gente não tem dúvida que vão pagar os seus recursos, mas mesmo assim eles têm que ter uma remuneração um pouco maior, né? Existe algum risco? Sim, então elas têm que ter uma remuneração maior. Então é por isso que é uma alternativa para buscar um retorno maior. Legal. E então, voltando aqui 2, 3 meses para trás, né? Lá no início, ali, final de fevereiro, né? Quando começaram ali começou a grande preocupação em relação aos casos de coronavírus no mundo. O que aconteceu? As empresas começaram a ter uma piora, o pessoal começou a ficar com medo que as empresas iam quebrar. O que aconteceu no mercado de crédito privado aí nesses últimos meses? Então vamos lá. Começando ali no final de fevereiro. Quando a pandemia começou de fato a impactar os mercados, né? Na verdade, você tinha muita incerteza, né? No começo, se a gente lembrar lá no meio de março ou no final de fevereiro, a gente não sabia exatamente qual que era, se a doença matava muito, se não matava, como que transmitia exatamente ou não. Então, assim, você tinha muita incerteza no ar e tinha muita discussão se, pô, você vai fazer uma quarentena, vai fazer um lockdown, etc., qualquer forma de isolamento social, pô, isso daí vai ter um impacto bastante relevante. Será que é razoável? Nunca aconteceu um negócio desse em 100 anos, né? Então, tinha-se muita incerteza, e depois, conforme foi passando o tempo, a gente foi entendendo de fato o que ia acontecer. De fato, tem empresas que foram bastante afetadas, setores inteiros que foram bastante afetados. Então, assim, existia uma incerteza muito grande de como que as empresas iam ser afetadas. A gente estava partindo para um mundo novo, né? No final, a gente está aqui há 4 meses trabalhando em casa, já ninguém nunca imaginou que isso poderia acontecer. Em janeiro, eu tenho certeza que ninguém esperava isso, né? E basicamente, esse não foi um fenômeno só no crédito privado, né? O que aconteceu? A gente viu a bolsa caindo, né? A gente viu os ativos, fundos imobiliários caindo e tal. E quando a gente vai para o exterior, a gente também viu, inclusive, os ativos de renda fixa no exterior, né? De crédito privado, eles também tiveram um desempenho bastante dramático lá, né? A gente pega aqui um dos principais fundos de renda fixa de crédito privado lá fora, né? Que seria comparável com os nossos aqui, high grade. Ele chegou a ter uma queda estava ali em 130 e pouco e foi para 105, então uma queda de 25 em 130, né? Mais que 10%, desculpa, mais que 20%, bem relevante. E de repente, né, a gente teve lá nos Estados Unidos, a gente teve uma interferência do governo, né, bastante forte, né? O Banco Central americano, ele falou, olha, isso daqui não é normal, isso cria uma série de disfuncionalidades, né, na economia, etc. Então, nos mercados. Então, o Banco Central americano ele falou, eu vou entrar comprando e vou trazer os títulos todos até os preços anteriores, ou seja, até os preços normalizarem, nem que eu tenha que imprimir trilhões e trilhões de dólares para isso. E foi de fato o que ele fez, tanto que os preços voltaram rigorosamente para o patamar que estavam antes, hoje estão até acima do patamar que eles estavam antes, né? Então, isso foi a forma como o governo americano, e depois, na verdade, o Banco Central Europeu também fez coisas similares, etc., como que eles abordaram essa crise. Aqui no Brasil, né, a gente também teve esse impacto, né, nos preços, então a incerteza aumentou muito, então a gente também teve uma queda nos preços dos ativos. Basicamente, o investidor que vai comprar naquele momento, ele fala, olha, para eu comprar eu preciso ter um desconto maior, né? Então, se a gente fosse fazer uma comparação aqui, imagina que você tem um imóvel que vale R$1 milhão, você sabe que vale esse R$1 milhão. Mas se você fala, ó, eu quero vender ele essa semana, tipo, no meio da pandemia, de repente você fala assim, pô, quem está querendo comprar
só vai pagar, de repente, 700 mil reais, não quer pagar R$1 milhão. Ele pode até achar que vale, mas ele fala, pô, se eu sou o único que posso comprar nesse momento, tem uma incerteza enorme no cenário, eu vou pagar menos, eu quero comprar mais barato, né? Quero comprar como uma oportunidade melhor. E no final é isso que acontece, né? Então, quando a gente fala de volatilidade nesse mercado, isso a gente pode ver de dois jeitos, né? A gente pode ver isso tanto como sendo um problema ou como sendo uma oportunidade, né? Na verdade, é exatamente a mesma situação que eu comentei com o imóvel, né? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de o que comprar, né? A gente precisa entender, e aí que eu acho que entra o papel do gestor, né? O gestor acompanha as empresas, né? Estuda a fundo todas essas empresas, né? Que emitem debêntures, que emitem os títulos de renda fixa, e sabe quais são essas empresas que valem ou não valem a pena comprar, dado o cenário, né? Então, se a nossa preocupação, por exemplo, lá no meio da crise, será que essa empresa foi afetada de maneira relevante ou não? Ela vai continuar existindo? Ela tem risco de quebrar ou não? E se não tem, eventualmente pode ser realmente uma oportunidade. Os preços estão sendo vendidos com desconto, você pode ir lá e comprar. Tanto que a gente fez aquisições que a gente julga que foram as melhores que a gente já fez na vida. Assim, os maiores ganhos, os maiores potenciais de ganho que a gente espera ter. Já está tendo e espera continuar tendo, né? Então, acho que Legal. Nesse momento a gente consegue comprar empresas, por exemplo, de altíssima qualidade, que eventualmente antes tinham uma remuneração muito pequena, mas agora, como estão num preço muito descontado, a gente tem uma expectativa de retorno bem mais elevada, né? Então, citar nomes aí, pela Sabesp, Fleury, Multiplan, Localiza, empresas que a gente já tinha posições pequenas, mas que são empresas excelentes, eventualmente não foram tão afetadas assim pela crise, ou são afetadas e vão se recuperar adequadamente, e aí a gente pode realmente aproveitar essas oportunidades, né? Legal. Eu acho que esse paralelo, esse exemplo que você deu do apartamento, né? De você falar, você que quer comprar você fala, não, eu vou pagar menos porque eu não sei se eu vou perder o emprego, se eu vou ter dinheiro lá na frente. O mesmo vale para o dono do apartamento, né? Não é porque estão oferecendo para ele 300 mil reais, o apartamento vale 1 milhão, que ele vai sair vendendo. Se ele não estiver precisando de dinheiro, essa foi o grande exemplo que a gente deu lá no meio da crise em março e em abril, para quem realmente não precisava vender. A gente falava, não vende, não, porque justamente, né, as empresas, os fundos como o da Esparta, são fundos que a gente chama de crédito high grade, né? Acho que essa nomenclatura é bastante comum aqui no mercado. São fundos de empresas que são como você comentou, são as maiores. Você deu até alguns exemplos agora aqui. E são empresas que vão, a gente sabe que é um momento complicado para muita gente, mas essas empresas dificilmente vão deixar de honrar os seus compromissos. Então, foi o que você falou, né? Aproveitou aí um saldão aí de papéis, né? Para poder fazer E uma na verdade carteira. é interessante a gente ver assim, quem que perdeu nessa crise, né? Então vamos pegar aquele gráfico que eu mostrei ali do fundo lá nos Estados Unidos, né? Ele teve uma queda enorme, teve investidor que eventualmente saiu naquele momento e teve investidor que comprou naquele momento, né? Porque afinal quando você vende, você tem que vender para alguém, né? Exato. Então, claro que quem saiu naquele momento ficou claro que perdeu, né? E quem conseguiu aproveitar ganhou. Aqui no Brasil, né, a gente tem, assim, e aí a gente tem uma diferença em relação a como se comportou o mercado lá fora, né? Aqui a gente teve uma queda e ainda não voltou tudo, porque o nosso Banco Central ele não fez a mesma coisa que o Banco Central americano, né? Na verdade, o nosso Banco Central nem podia comprar títulos no mercado secundário, que a gente chama, né? Então ele não poderia ir no mercado e comprar esses títulos por uma questão de Constituição mesmo, de legislação. Então, e foi aprovado pelo Congresso, né, agora nos últimos meses, agora o Banco Central já pode fazer isso se ele quiser. Claro que se o Banco Central agora voltar a atuar no mercado e comprar esses títulos, ele pode colocar e fazer os preços se recuperarem totalmente em questão de semanas, né? A gente não O Banco sabe se ele Central vai fazer ainda isso. não entrou nesse mercado ainda. Não Ele já entrou. pode, mas ele ainda não Ele entrou. pode entrar. Hoje a gente vê Ah. assim, se for ter uma nova piora, provavelmente o Banco Central vai atuar e não vai deixar ter essa piora. Então, olha como fica a situação para o investidor, né? Você tem aqui uma expectativa de... Você não tem mais um downside tão grande, porque eventualmente, tipo, se tiver uma piora, o Banco Central pode ir lá e atuar. Ele pode comprar, então ele criaria um piso ali para os preços, né? E, por outro lado, se o Banco Central decidir que está demorando demais para voltar, na verdade está voltando, mas num determinado ritmo. Se o Banco Central quiser acelerar isso, ele pode eventualmente entrar comprando. A gente não acha que é o cenário base, mas isso depende basicamente da decisão de política econômica do governo.
né? Então, se a gente olhar aqui, né, o que está acontecendo, peguei aqui um exemplo de uma debênture que tem bastante negociação, que é da Natura, empresa boa, empresa que ninguém tem dúvida se vai sobreviver ou não, né? Claramente a gente teve já uma chacoalhada no ano passado, né? A gente vê que o preço dela continuou atualizando, né? E que essa linha pontilhada, e agora a gente teve aqui em março uma queda bem mais dramática, né? Você vê que ela voltou para o patamar que estava um ano antes, né? Então não é que foram perdas dramáticas, né? Na verdade é só teve uma correção de preço, já teve uma recuperação importante desde então, mas vamos dizer que a gente está na metade do caminho, né? Ainda tem outro chão para chegar até o que deveria ser o preço, vamos dizer assim, justo desse título, corrigido, pensando que daqui a pouco o título vence, então você tem que fazer essa linha cheia, chegar até a linha pontilhada. Então tem um monte de dinheiro para ganhar aí, né? E quando a gente pega a cota dos fundos, né? Aqui eu peguei vários fundos comparáveis com os que a gente tem lá na Sparta, então são fundos dedicados de crédito, etc. São fundos que a gente vê que eles realmente tiveram ali uma queda nas cotas, mas a gente vê que esses fundos, de maneira geral, né? Não só a gente tem dois aqui da Sparta, que é o vermelho e o azul claro, mas tem outros fundos do mercado, eles também estão numa toada de recuperação, porque os preços dos papéis, de maneira geral, também estão se recuperando. Então, logo, logo eles chegam ali na linha do CDI e os gestores que tiverem um desempenho, que tiveram um bom desempenho na crise, né, ou seja, que conseguiram aproveitar essas oportunidades, a gente espera que não só eles recuperem essa linha do CDI de volta, mas que eles consigam superar bastante elas quando atingirem essa linha de volta, quando chegarem nesse patamar, né? Ou seja, que eles tenham agregado valor, tenham aproveitado oportunidades, né? Então, eu até cito aqui um gráfico do site da JGP, né, que é uma das gestoras também, que tem o IDEX, é um índice de debêntures, né? A gente vê que hoje os debêntures elas ainda têm uma taxa, né, acima do CDI, na casa de 2,80, né, que é essa linha preta intermediária, né, e que está bastante acima do patamar que estava há um ano atrás, por exemplo, que estava abaixo de 1. Né? Então, antes pagava CDI mais 1, ou nem isso. Agora, você já vê a rentabilidade na casa CDI mais 2,80, que é mais ou menos como estão as carteiras dos fundos em geral. Né? Então, isso, estou nem falando do fundo da Sparta, estou falando do mercado em geral. Né? Tipo, os fundos hoje têm uma perspectiva de ganho bastante interessante para frente. Tá. Perspectiva boa aí para frente, né? Quem carregar esses títulos até o vencimento. Mas e voltando aí ao tema da nossa conversa, né? Essa volatilidade. Qual você acha que ela veio para ficar? O investidor de crédito privado, de fundos de crédito privado, vai ter que se acostumar, que a gente vai ter uma volatilidade maior. Você acha que a gente chega no mesmo patamar de volatilidade lá de fora, dos Estados Unidos, por exemplo, que muitas vezes empresas elas acabam oscilando junto com a ação, praticamente junto com a ação, né? Elas reagem muito mais rápido a resultado, por exemplo. Você acha que no Brasil a gente vai chegar nesse ponto? Vai ficar no meio do caminho? Como é que você acha que vai ser? É interessante, né? A gente está avançando. Né? Se a gente pegar a crise de 2008, por exemplo, não teve um chacoalhão tão forte nos fundos de crédito aqui no Brasil, porque ainda era um mercado muito incipiente, estava muito no começo. Então, você não tinha um mercado maduro. Né? Na verdade, o próprio chacoalhar que está acontecendo agora mostra que o nosso mercado está amadurecendo. Então, de fato, ele está reagindo ao que deveria reagir. E, de fato, ele apresenta mais oportunidades. Então, na verdade, a gente vê essa volatilidade assim. O investidor ele precisa se acostumar com um pouco de volatilidade e principalmente entender que essa volatilidade ela pode ser um benefício, porque surgem oportunidades para ganhar o que você não conseguiria ganhar nem 2, 3 anos acumulados aí na renda fixa normal se tivessem tempos ordinários. Né? Então, hoje você pode investir numa cesta de títulos, uma carteira bem pulverizada, como num fundo que paga CDI mais 2 e alto, né, e que você eventualmente não conseguia nada que pagasse mais que CDI mais 1 há 12 meses atrás. Né? Então, assim, a gente está num cenário completamente diferente. Essa volatilidade, né, ela realmente traz oportunidades, ela muda também um pouquinho a forma como os gestores trabalham. Né? Então, assim, o investidor ele precisa entender isso, eu acho que é uma preocupação do outro lado dos gestores também, que assim, a comunicação a gente vê não só a Sparta, mas os nossos pares, né, outros gestores independentes, a gente vê uma preocupação muito maior com a comunicação com o investidor. Então, a gente vê uma vontade de passar mais informações, termos técnicos, às vezes. Então, o investidor muita gente já sabe que prazo médio, duration, que significa mais ou menos a mesma coisa, o que é carrego, né, o que é a taxa média do fundo. Né? Então, a gente já vê os investidores se familiarizando com esses termos, perguntando métricas de risco que há 24 meses atrás era impensável eles estarem perguntando.
E, principalmente, acho que o investidor vai amadurecendo e conhecendo quais são os riscos que tem, né? Então, a gente via muito investidor aplicando em crédito privado a reserva de emergência. Então, assim, é um negócio que jamais deveria acontecer. É um negócio bastante ousado, vamos dizer assim, né? A gente entende que reserva de emergência tem que ser líquido, né? Mas não é porque o fundo de crédito privado dedicado, né? A gente entende que ele tem que ter um prazo de resgate um pouquinho maior e que, às vezes, o investidor fala assim, pô, tem 2 fundos que rendem a mesma coisa, um tem prazo D0, outro D30, então eu vou no D0. Pô, na verdade, de repente, o D0 tem mais risco do que o D30, né? Porque você não tem essa proteção que dar a possibilidade do gestor se planejar adequadamente para um resgate, fazer uma alocação de caixa adequada, manter ter mais eficiência na sua gestão, né? Então, tanto que os fundos D0 na média sofreram mais do que os fundos D30, né, nessa crise. Então, assim, a gente, o que acho que começa a ficar claro para o investidor é que fundo de crédito privado não é só para caixa, né? Fundo de crédito privado ele pode ser justamente para alocações de longo prazo, né? Eu acho que a melhor forma para o investidor entender, né, o que seria a aplicação num fundo de crédito privado, é assim, pô, estou comprando uma carteira diversificada de ativos com prazo de 2, 3, 4 anos para o vencimento, né, de prazo, e que então escolhi um gestor que eventualmente tem uma equipe para saber não entrar em furadas, saber fazer toda a análise de crédito, então não é um negócio simples, e principalmente para aproveitar as oportunidades nesses momentos que elas surgem. Então, se a gente voltar ali naqueles exemplos que eu tinha falado lá da velocidade de reconhecer o ganho, antecipar o ganho, não sei o quê, pô, o investidor, um gestor, de repente, ele sabe que pode investir no começo de um determinado título, daí chega na metade da vida do título, de repente ele já desinveste daquele título e volta para um outro que vai render mais, então ele não fica naquela parte que tem menos risco, mas também tem um rendimento muito menor. Então, assim, o gestor, ele tem uma equipe que está dedicada o tempo todo para realmente buscar as melhores oportunidades, né? Então, eu acho que tem muito mais eficiência nesse processo, né? E acho que tudo isso, né, a volatilidade, ela acaba trazendo essa sensação de risco para o investidor que talvez antes, tipo, ela não trouxesse, porque antes o negócio era muito reloginho, então o investidor, tá aqui, não tem risco. E, na verdade, tem um risco, tem uma oscilação que pode ser uma oportunidade também. Perfeito. E aí você estava comentando, né, as grandes vantagens de você contratar, vamos dizer assim, um serviço de um gestor especializado, o cara que vai estar olhando, que vai fazer justamente esses movimentos, né? Saber a hora de vender, de trocar, de fazer uma rotação no portfólio, de ir para outro papel que esteja oferecendo taxas melhores. Muitas vezes o investidor operando sozinho não vai conseguir, ainda mais para um mercado com uma liquidez menor, que a gente sabe que apesar de estar evoluindo, muitas vezes ele não vai conseguir. Falando, né, no gestor, acho que muito tem se falado com a queda da taxa de juros de taxas, né, taxas de administração. O que você acha que é tendência para esse mercado com taxas, com as taxas de juros caindo cada vez mais? O que você acha que vai acontecer com as taxas de administração? Eu sei que mexe no bolso de todo mundo, mas é um assunto que muita gente tem perguntado não só para fundos de crédito, mas para fundos multimercado também. Perfeito, é um assunto super relevante. Eu acho que assim, temos alguns pontos para falar sobre isso. Primeiro que os fundos de crédito privado, acho que eles já trabalham com taxas que são muito mais ajustadas ao risco que eles correm de fato e ao quanto eles entregam do que os fundos de ações e multimercado que ainda estão muito presos naquele negócio do 2,20, né? Os fundos de crédito privado tipicamente têm taxa de 0,6, 0,7, de administração, que já são bem menores, né? E acho também que a gente tem a diferença relevante entre esses fundos de crédito privados dos gestores independentes com o que a gente tinha, por exemplo, que são os fundos dos bancões, né? Que fundo DI, são outros tipos de fundo, mas que essencialmente eles tinham um único tipo de retorno muito próximo do que era o CDI, ou do que é o investimento em títulos públicos, né? A gente chama que a agregação de valor é muito baixa nesses fundos, e daí é aquela lógica de banco, né? Banco é especialista em ganhar dinheiro para eles, né? Não para o investidor. Eles cobram uma taxa de administração maior para quem tem menos volume. Então, se o investidor não tem um volume tão grande sempre aplicar, ele vai cobrar uma taxa alta, e aí, conforme o investidor tem um volume maior de recursos, eles vão oferecendo carteiras que são rigorosamente iguais, mas com uma taxa de administração menor. Então, eles estão maximizando basicamente o ganho do banco, não do investidor. Então, esse tipo de fundo realmente está prestes a morrer, principalmente hoje que já tem nas plataformas independentes fundos bem mais eficientes.
tem fundo até sem taxa no mercado, né? Então, sim, acho que estão com os dias contados. Por outro lado, os fundos de gestores independentes, a gente vê uma preocupação em ter realmente taxas saudáveis. Então, a gente mesmo, por exemplo, ao longo dos últimos 4 anos, por exemplo, a gente mexeu em todas as taxas de administração de todos os fundos com o tempo. Conforme a gente vai ganhando escala, a gente vai aumentando a equipe por um lado e, ao mesmo tempo, a gente consegue reduzir as taxas de administração. Nos últimos 12 meses, a gente mexeu na taxa de administração de todos os nossos fundos. Em alguns, a gente simplesmente abaixou, em outros, a gente mudou o formato da taxa de administração, né? Ou seja, a gente passou a não cobrar, por exemplo, sobre o caixa, ou cobrar uma taxa menor de administração sobre o caixa. Isso porque a gente entende que, nesse cenário de mais oscilação nos preços dos ativos de crédito privado, né, ter um pouco mais de caixa, né, é mais importante para o gestor, é um fator de sucesso importante para o gestor, porque ele consegue aproveitar essas oportunidades. Então, ele não precisa ficar mais o tempo todo alocado, eventualmente em títulos que pagam pouco e que têm um risco relevante. Não, ele pode estar com uma fatia menor alocada, em títulos que têm uma remuneração adequada só, não precisa comprar aqueles que estão muito caros, vamos dizer assim. E quando surge uma oportunidade, aí sim ele vai lá e aloca. Então, com isso, os gestores tendem a reduzir o risco das carteiras e buscar um retorno igual ou maior, né? E, assim, de certa forma, você está reduzindo a taxa de administração, o investidor ganha direto uma rentabilidade maior, né? Então, a gente tem um aumento na eficiência nesses fundos, acho que isso tem sido uma tônica na indústria. Legal. Eu acho que é a tendência mesmo, né? Tem conversado com bastante gente, vários gestores, para conseguirem continuar entregando o que eles entregavam de retorno para o investidor. Não vai ter jeito, vai ter que acabar com a queda da taxa de juros, eles vão ter que reduzir um pouco as taxas de administração, principalmente. No caso de fundos de crédito, não tem as taxas de performance, né? No caso do crédito high grade. Mas vai ter que ganhar na performance, né? No volume, como você comentou, né? Acho que é exatamente esse o ponto, assim, os fundos vão ganhando mais eficiência, né, e vão buscando mais alinhamento com os investidores, né? Acho que esse é a mensagem importante, né? Então, acho que para fazer um resuminho aqui do que eu comentei, né, acho que tem alguns pontos que a gente pode destacar, né? O primeiro, então, é que a renda fixa, mesmo após fixada, né, ela não necessariamente é aquela coisa sem graça, aquele 2,25 da Selic atualmente, né? Isso independente do movimento que a gente venha ter na Selic mais para frente, né? Mas, assim, você tem alternativas mais interessantes. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, um fundo aí que tem uma taxa de carrego de CDI mais 2,5, CDI mais 3, alguma coisa assim, prazo médio de alguma coisa como 2,5, 3 anos, né? A gente tem expectativa de que esses fundos, nos próximos 12 meses, tenham retornos na ordem de CDI mais 4, CDI mais 5, né? E se a gente for... O que é CDI mais 4, CDI mais 5? A gente for transformar isso em números. Estamos falando de 6,5%, 7% de retorno, né? Então, assim, a gente mesmo com a taxa de juros atual em 2,25, a gente tem alternativas com nível de risco baixo que pode entregar alguma coisa como 6%, 7%, né? Quando a gente vê, acho que as pessoas fogem muito da renda fixa nesse momento, né? Tem muita gente que fala o CDI morreu, a renda fixa morreu, etc., né? Porque vê, de fato, uma recuperação muito forte da Bolsa, mas a gente tem que lembrar sempre que não é o retorno passado que vale, né? É o retorno daqui para frente, né? Então, na renda fixa isso fica mais claro qual que é a expectativa de retorno. Na Bolsa a gente sempre tem um monte de incertezas, né? Então, acho que nas carteiras sempre tem espaço para uma parcela mais arrojada, sempre tem espaço para uma parcela mais conservadora. O ideal é que tenha sempre carteiras equilibradas para o perfil de tolerância a risco de cada investidor, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, não é só porque a Selic está 2,25 que você não deve alocar em fundos de crédito privado. Na verdade, talvez o que vai render um pouquinho menos é a sua parte de liquidez, a reserva de emergência, mas aí tem outros ganhos, né? Que é aproveitar eventuais oportunidades que possam surgir em qualquer mercado, né? Tem um outro ponto que acho que é importante, que é essa de reserva de emergência, tipo, não é crédito o lugar adequado para ela. Então, eventualmente, um CDB de bancão com liquidez diária pode fazer às vezes. Eventualmente, tem fundos hoje em dia nas plataformas com taxa bem baixa, até zero, com liquidez diária, sem crédito, só com títulos públicos. O próprio Tesouro Selic é uma alternativa também, embora até aquele 0,25 do Tesouro Direto hoje pese um pouquinho, né, nessa 10% do CDI, mas, assim, essencialmente, na reserva de emergência,
você está falando de liquidez. E quando a gente está falando de crédito privado, a gente está falando de expectativa de retorno, né? Então, com um nível de risco baixo, né? Então, de longo prazo. Então, acho que são parcelas diferentes, eu só não confundiria as coisas, né? Legal. Tem uma pergunta aqui que apareceu aqui no chat. Você comentou, né, dessa perspectiva aí para os próximos 12 meses aí de retornos aí de CDI mais 3, CDI mais 4. Na sua opinião, eu sei que pô, não é fácil, mas assim, você acha que vem logo esse movimento já começa a voltar, demora um pouquinho mais, vai depender do Banco Central começar a atuar mais? Olha, tem acelerado essa volta, né? Na verdade, porque uma vez que vai ficando mais claro o que de fato aconteceu com as empresas, né? Então, quais são as empresas que de fato tiveram problema, quais que não tiveram, né? Acho que isso já, hoje em dia, já começa a ficar um pouco mais claro. Você vê que o comércio reabrindo, etc. Então, a incerteza tem diminuído, a confiança das pessoas também. Então, e ao mesmo tempo você vê já uma recuperação importante, né, no crédito. Então, a gente entende que pode ser que os preços vão se normalizando com o tempo, né? Os investidores vão olhando e falando, pô, tem uma oportunidade muito grande, então começa a ter um fluxo maior de compra, consequentemente vai fazendo com que os preços vão convergindo para patamares mais normais, né? Então, a gente tem espaço para isso ir acontecendo com o tempo, né? Já está acontecendo, tanto é que tem fundo aí que você vê os resultados dos últimos meses dos fundos 300, 400 CDI, 500 CDI, etc. Então, vem tendo um ritmo de recuperação bastante importante. A gente tem um dos nossos fundos, por exemplo, desde o dia 15 de abril, que foi ali a menor cota que ele teve recentemente, não teve nenhum retorno negativo diário, né? Então, assim, já vem numa recuperação bem consistente, isso mostra que os preços em geral do mercado estão se recuperando, né? Então, ainda tem bastante espaço, olhando para frente, ainda tem bastante espaço, então é uma oportunidade para quem for entrar agora, mas acho que vai se recuperando independente do Banco Central atual, não. O que pode acontecer é que ele pode acelerar esse processo, né? Tem uma outra pergunta interessante aqui, na verdade, eu não sei se tem uma resposta, mas acho que talvez você possa ajudar. O que seria o impacto de uma volta da CPMF para crédito privado? Você acha Olha, que acho teria que algum? então, assim, se a gente pensar no formato que era no passado, né, você tinha conta investimento, né, então na verdade não muda muita coisa, né? Provavelmente os recursos que estão nas contas de investimento, você pode mudar entre eles. Dentro do fundo não tem CPMF, dentro das contas de investimento não tinha CPMF, né? Que daí é muito falar em tese. Não sei se tem uma resposta exata, como você já pontuou, porque eventualmente depende do que for colocado, como vai ser, depende de um monte de coisa. Mas, assim, a priori a gente está bastante otimista aí com o mercado de crédito privado. Acho Legal. que, último ponto aí, a gente agora vai fazer a ideia de falar sobre os fundos da Sparta agora, a gente vai fazer um Q&A no Zoom, né? A gente vai colocar o link, está disponível tanto aí no chat, quanto no LinkedIn, no Instagram da Sparta. No Instagram da Sparta também tem um sorteio agora de um patinete, agora na semana Poxa. da Expert, então quem quiser acessa lá. E é isso aí, queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de como a gente está vendo esse mercado. Espero que eu possa ter contribuído para esclarecer um pouquinho para os investidores, de maneira geral, que existe um leque enorme de oportunidades dentro da renda fixa, dentro do crédito privado, que não é palavrão, que não é porque Selic está 2,25 que está sem graça. Na verdade, a gente está bem animado, tem um monte de oportunidade. Eu acho que essa oportunidade, né, mostra uma evolução do mercado e ela veio para ficar e para realmente foi o que você comentou, né? Traz boas oportunidades para a renda fixa e pensando, né, como um portfólio, sempre pensando como no portfólio como um todo, é sempre importante a parcela de crédito, de renda fixa para compor aí a carteira. Legal, gente. Acho que se quiser deixar mais algum recado, Ulisses, temos aí mais um minuto, Acho que mas era acho isso, que agradecer. você vai falar agora aí para quem quiser continuar, então, com o pessoal vai ter aí um Zoom aí Aí a gente pode para falar tirar dos mais fundos em dúvida. si. Acho que aqui a ideia era falar mais geral do mercado mesmo. Legal, não, foi ótimo, Ulisses. Foi uma aula aqui. Acho que para muita gente, mesmo quem já conhecia um pouco, conseguiu aprofundar bem sobre o assunto, um assunto que estava bastante em evidência aí nos últimos meses, deu uma acalmada agora, justamente porque os fundos estão voltando, mas eu acho que vale a pena ficar de olho nessa classe. Legal, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e até mais. Legal, gente. Pô, continuem aqui no canal da XP no YouTube, na Expert, temos várias muito legais acontecendo.
até o final da semana. Muito obrigado. Um abraço a todos.